Now, let's chill a little bit, guys. Let's have a good time reading comic strips and practice our speaking. A atividade que eu vou propor nessa parte da nossa aula é a de leitura de quadrinhos, de histórias em quadrinhos. E eu sugiro que vocês incluam na rotina de estudo de vocês a leitura de histórias em quadrinhos, porque é uma forma muito interessante de vocês irem se apropriando um pouquinho mais da língua falada e de situações corriqueiras. Mas por que você não sugere leitura de livros, Paula? Porque muitos de nós não somos leitores mesmo de literatura portuguesa. Então seriam dois grandes desafios a serem cumpridos de uma vez só. Começar a ler e ler em outra língua. Então a chance de vocês ficarem desestimulados, desanimarem, é muito maior. E com os quadrinhos vocês não têm nem desculpa. Ele é divertido, pode ser curtinho, igual esse que eu trouxe pra gente hoje. Apesar de ter aí livros de histórias em quadrinhos, as HQs, para quem gosta. Mas o que é muito importante nos quadrinhos é que a gente é obrigado a fazer a leitura do contexto, a leitura do todo ali. Que para entender a piada, para entender a lição que traz no final, a gente precisa observar as expressões faciais, as expressões corporais dos personagens, observar se os balãozinhos da fala omitem a ideia de pensamento, ou se é aquele grito, aquele balãozinho colorido mais forte, ou se a linha dos balões são linhas normais. E além disso, eles trazem muitas situações corriqueiras, próprias do dia a dia. E nós aprendemos através também das falas das personagens, porque diversas vezes a personagem fala em primeira pessoa. Então a gente vai copiando as falas dessas personagens e vai enquadrando, né, na situação que melhor a gente conseguir encaixar. A gente vai enquadrando aquelas cópias que a gente for fazendo, for memorizando, nas situações que a gente for vivenciando. E esse fato contribui muito para que a gente consiga expandir o nosso vocabulário. Uma outra coisa interessante é que a gente passa a se familiarizar com o modo como as pessoas reagem diante de determinadas situações. E aí a gente vai ganhando mais malícia para entender certas piadas, entender a forma que é feito o sarcasmo, o deboche, diante de alguma situação. Eu vou parar os elogios por aqui e vamos ler o que traz aí as nossas tirinhas, os nossos comic strips. Let's see, guys. The first one. E aí, eu sugiro que vocês vão acompanhando aí a leitura e depois a gente vai fazer uma rodada que eu vou dar um tempinho para vocês irem repetindo o modo como as palavras são pronunciadas. Então, nesse primeiro momento aí, que eu for fazendo a leitura, vocês vão acompanhando o texto e já vão dando uma boa olhada aí nas expressões, aonde que eles estão, qual que é o cenário que esses personagens estão, que no final, se vocês não entenderem na primeira leitura que eu fizer, no final todos esses detalhes aí vão contar para vocês entenderem qual que é o motivo da piada ou da lição que cada quadrinho aí trouxer. Então, vamos no primeiro quadrinho aí. Então, vamos lá para nossa primeira história. No primeiro quadrinho, a Lucy, essa personagem aí de azul, ela fala, I hate this year. No segundo quadrinho, everyone said things would be better, but they're not. No terceiro quadrinho, I don't think this is a new year at all. No quarto quadrinho, I think we've been stuck with a used ear. E aí, pessoal, vocês já conseguiram entender mais ou menos o que aconteceu aí? Vamos fazer a leitura de novo e dessa vez vocês vão repetindo. Assim que eu terminar, vocês repetem aí em casa, tá? Vamos lá. I hate this year. I hate this year. Segundo quadrinho. Everyone said things would be better, but they're not. No terceiro quadrinho. I don't think this is a new year at all. I don't think this is a new year at all. Aí no quarto quadrinho ela fala I think we've been stuck with a used ear. I think we've been stuck with a used ear. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa história? Vamos fazer a tradução aí e eu espero que vocês tenham observado todo esse contexto aí que eles estão. Eu vou fazer só uma repassada assim por cima, que eles estão com roupa de inverno, né? Eles estão ali aparentemente numa rua cheia de gelo e é importante que vocês
tenham reparado nisso, porque vai fazer parte do sentido geral dessa história aí. Como eu falei no inicinho, a gente, para entender o que acontece no quadrinho, a gente tem que olhar o contexto todo. Todos os detalhes vão fazer diferença na hora de entender a piada, né? A lição de moral no final. Então aí, o primeiro quadrinho. Eu odeio esse ano, a Lucy fala. E o Charlie Brown só acompanhando. E por que eu falei essa questão de eles estarem com roupa de frio, estarem na neve? Porque quando a gente passa o Réveillon aqui, um ano para o outro, normalmente aqui no Brasil é verão. Normalmente não, né? É sempre verão. E lá nos Estados Unidos, ou mesmo na Europa, eles estão no inverno. Quando chega dia 31 de dezembro, é inverno lá. Então, é um detalhe que vai fazer diferença aí para entender o contexto geral. Aí o segundo quadrinho, ela fala assim, todo mundo disse que as coisas melhorariam, mas não melhoraram. Aí no quarto quadrinho, ela fala, eu não acho que esse seja um ano novo mesmo. Herói é aquela coisa assim que confirma, eu não acho mesmo que esse seja um ano novo. Aí no último quadrinho, ela fala, eu acho que estamos presos em um ano usado. Desculpa, eu dei uma bobeada aí, mas no último quadrinho ela fala, eu acho que estamos presos em um ano usado. E fala brava, porque o último quadrinho as letras como estão. Estão negritadas, né? Então, quer dizer, a piada aí é que ela colocou usado e novo para se referir a anos, né? Coisa que não é uma figura de linguagem que foi usada aí, mas que no contexto coube muito bem. Então vamos para nosso segundo quadrinho aí, ele traz as seguintes falas. Vamos lá. Acompanhe da mesma forma, tá, pessoal? Eu vou fazer a primeira leitura, aí não tem muito um cenário de fundo, o pano de fundo aí é só um fundo verde, né? Mas olhem as personagens aí, é tipo uma tela de computador, né? Segurando um livro com terms and conditions escrito, mas vamos ver o que esse quadrinho aí tá trazendo. Aí a personagem que tem um rosto de computador aí falando. In finish in finishing the registration, we'll need to read our terms and Aí, já para o segundo quadrinho. Done. I read them all. Aí no quarto, silêncio, silence, e só ele olhando, assim, desconfiado, só ele olhando, só observando. No último quadrinho, I know you are lying, but okay. I know you are lying, but okay. Vamos repetir agora? Quem já entendeu aí o que aconteceu, congratulations. Mas vamos ver. E vocês vão repetindo aí. In finish the registration, you will need to read our terms and no próximo quadrinho. Done. I read them all. Vamos de novo? Done. I read them all. Aí no quarto quadrinho é só um silêncio, aquele silêncio ensurdecedor. E no quarto quadrinho ele fala, I know you are lying, but okay. De novo, I know you are lying, but okay. Esse é muito divertido e eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso. Quando fui baixar algum aplicativo, quando foi baixar algum programa de computador, coisa parecida. Que o contexto geral aí tá falando. Vamos lá, vamos no primeiro quadrinho. É a ele, aquela telinha da do computador, né? Com os termos e as condições de uso, normalmente os termos de uso, né? Na mão. Aí ele fala: no final, precisamos que, terminando o seu cadastro, nós vamos precisar que leia os termos e Aí ele é até interrompido. Aí, já no segundo quadrinho, a outra personagem fala, pronto, já li tudo. Quarto quadrinho, silêncio. Terceiro quadrinho, silêncio. E no quarto, o termos e condições ali do computador fala, eu sei que você está mentindo, mas ok. Esse é bem divertido. Vamos pro próximo. O próximo aí também, a gente voltou aí pro Charlie Brown. Agora é o Charlie Brown interagindo com o Snoopy. Aí vamos
fazer da mesma forma. Vamos olhar aí o fundo. Esse fundo aí também não tem tantas, talvez não vai influenciar tanto, que é um fundo azul nos 2 primeiros quadrinhos. Depois é aquele fundo de tipo um jardim, né? E no último é só aquela casinha do Charlie Brown, onde ele fica deitado no teto. Mas aí, ó, o primeiro. Vão observando tudo aí que vocês puderem. Ó, no primeiro, Charlie Brown fala: You're wanted on the phone. You're wanted on the phone. Aí o Charlie Brown, esse balãozinho aí com umas bolinhas, para quem não sabe ainda, ele representa aquele pensamento. Não é uma fala em si, é o pensamento. Aí o Charlie Brown: Rats. Isso ainda no primeiro quadrinho aí, hein? Aí no segundo: Tell them I'm busy. Ele pensando: Tell them I'm busy. Aí no quarto quadrinho, Charlie Brown: I'll just tell them you're sleeping. I'll just tell them you're sleeping. Aí no último quadrinho ele fala: Sleeping is busy. Esse também eu tenho certeza que para quem dorme muito, vocês concordam com o Snoopy. Mas vamos ver o que cada balãozinho aí tá falando? Ou melhor, vamos praticar. Vamos lá. You're wanted on the phone. You're wanted on the phone. É a contração aí de you are. You're wanted on the phone. Aí o Charlie Brown, o Snoopy: Rats. Rats. Aí no segundo quadrinho: Tell them I'm busy. Tell them I'm busy. No quarto quadrinho: I'll just tell them you're sleeping. I'll just tell them you're sleeping. Aí no último quadrinho, o Snoopy falando: Sleeping is busy. No último quadrinho: Sleeping is busy. Quem entendeu o final da história só pelo contexto? Quem entendeu também pelas falas? Para quem não conseguiu entender, eu vou fazer a tradução, mas vamos ver qual que é a graça desse quadrinho no final. O primeiro quadrinho aí, o Charlie Brown conversando com o Snoopy fala: Estão te chamando no telefone. Aí o Snoopy fala: Rats. Rats é essa exclamação de desgosto, tipo assim, saco. Ai, saco. Aí no segundo quadrinho, o Snoopy continua pensando: Tell them I'm busy. Fala para eles que eu estou ocupado. Aí o Charlie Brown vira para ele e fala: Eu só vou falar que está dormindo. Aí o Snoopy: Está dormindo é estar ocupado. Entenderam? Eu me diverti muito recordando os quadrinhos do Charlie Brown e Snoopy. Agora vamos ver aí o próximo. O próximo é essa senhora. Vamos observar a imagem primeiro. É uma senhora, que pode ser a grandma ou a grandmother desse menino, dessa criança, da boy's grandma, ou pode ser só mesmo uma senhora mais velha. E essa criança aí, this child, this boy, mostrando para ela alguma coisa no celular, um emoji, mostrando um emoji no celular. E aí ela fala para ele assim: When I was your age, I had to make emojis with my own face. Vamos repetir? When I was your age, I had to make emojis with my own face. Quem conseguiu entender aí a graça do quadrinho? Vou traduzir. Ou melhor, vamos repetir junto comigo. When I was your age, I had to make emojis with my own face. Quem conseguiu captar a ideia aí? Nesse quadrinho, ela fala: quando eu tinha sua idade, eu tinha que fazer emojis com o meu próprio rosto. A gente já falou, né, mais no início da aula, que os emojis expressam mesmo os nossos sentimentos, as emoções, né? E nesse quadrinho interessante que ela fala, quando ela tinha a idade dessa criança, ela tinha que fazer emojis com o próprio rosto. Muito divertido esse também. Agora o próximo aí, nesse próximo, eu gostaria que vocês ficassem atentos, não só deem uma boa olhada aí em qual que é o pano de fundo desse quadrinho, mas fiquem atentos ao vocabulário
E façam uma leitura junto, acompanhem bem, porque nesse quadrinho aí a gente já vai ter algumas pistas de expressões idiomáticas que vai ser a graça do quadrinho. E as expressões idiomáticas que pra gente é interessante para a última rodada, para a rodada final da nossa aula. Então vamos lá, primeiro quadrinho. A senhora aí, a menina, essa mulher fala: So, when he turned up missing, I was the prime suspect. Aí no segundo, entra uma carinha ali, um rapaz, né? Aí ele fala: Pardon me, I couldn't help overhearing. Turned up missing? Makes no sense. Aí no terceiro quadrinho, aí ele continua falando: How can a person turn up and be missing at the same time? Aí no último ela fala: Wanna find out first hand? Aí ele: First hand? Makes no sense. Quem já descobriu aí qual é a graça do quadrinho, já tá com um inglês um pouquinho mais avançado, porque tem aí expressões idiomáticas que, até no nosso português, elas são curiosas, que elas dão uma ideia aí de contradição. Mas vamos fazer a leitura, eu vou fazer a leitura e vocês repetem aí. So, when he turned up... Desculpa, gente. So, when he turned up missing, I was the prime suspect. So, when he turned up missing, I was the prime suspect. Aí no segundo, aí entra o rapaz e fala: Pardon me, I couldn't help overhearing. Pardon me, I couldn't help overhearing. Aí continua: Turned up missing makes no sense. Turned up missing makes no sense. Aí no próximo: How can a person turn up and be missing at the same time? How can a person turn up and be missing at the same time? Agora o último, repitam aí, hein? Wanna find out first hand? Wanna find out first hand? Aí ele fala: First hand makes no sense. First hand makes no sense. Agora vamos ver qual que é a graça do quadrinho. Eu vou fazer a tradução aí e vocês vão acompanhando, que esse no português também deu para fazer uma tradução muito aproximada dessa contradição que existe, que é o que faz graça nesse quadrinho. No primeiro quadro, ela fala assim: Então, quando ele apareceu sumido, eu fui a primeira suspeita. Aí já no segundo entra o rapaz e fala: Me perdoe, eu não pude deixar de ouvir. Apareceu sumido? Não faz sentido nenhum. Aí continua, no terceiro quadrinho ele fala: Como uma pessoa aparece e some ao mesmo tempo? Aí ela no final, aí agora a senhora, a menina falando: Quer descobrir em primeira mão? Aí ele responde: Primeira mão? Não faz sentido nenhum. Esse é bem divertido porque ele faz um jogo com as palavras, mas com o sentido que as palavras têm, não no literal, mas no sentido conotativo. Então essa exige um pouquinho mais de conhecimento mesmo da língua popular, né? Da linguagem popular, daquela linguagem falada. Aí vamos pro próximo então. No próximo, nós temos aí dois personagens, um monstrinho, né? E um garoto. E eles dois estão conversando. O pano de fundo também é um azul, né? E aí, no primeiro balão, o primeiro personagem aí, o monstrinho, fala: Hey Chuck, do you want to come to the mall and see Santa? Hey Chuck, do you want to come to the mall and see Santa? Aí o Chuck fala no segundo quadrinho: I just saw him last night. I just saw him last night. E ele tá no celular, hein? Vocês repararam que ele tá no celular. Aí no último quadrinho, o monstro fala: What? How? Aí ele: What? How? Aí o Chuck responde: Skype. Skype todo mundo conhece, né? O aplicativo Skype, o programinha Skype, que permite que a gente faça chamadas de vídeo, chamada de voz, reuniões, enfim. E esse é um fato importante para entender a graça desse quadrinho. Mas vamos repetir então? Vamos passar de novo nele e vamos ir repetindo aí. Vocês vão fazendo a leitura junto comigo. Hey Chuck, do you want to come to the mall and see Santa? Hey Chuck, do you want to come to the mall and see Santa? Santa, todo mundo sabe o que é Santa? Santa também é o mesmo que Santa Claus, é o Papai Noel aí. E mall é o shopping. Aí depois a gente volta fazendo a tradução.
Beleza. Aí no segundo quadrinho, vamos repetindo aí. I just saw him last night. I just saw him last night. Último quadrinho. What? How? Aí, repitam aí. What? How? Aí o Chuck respondendo, Skype. Agora vamos ver qual que é vamos ver qual que é a tradução aí. O primeiro quadrinho, ele fala, ele fala assim, o monstro fala pro Chuck, Ei Chuck, você quer ir ao shopping para ver o Papai Noel? No segundo quadrinho, eu já vi ele ontem à noite. Terceiro quadrinho, o quê? Como? A fala do monstrinho, né? O quê? Como? Aí o Chuck responde, Skype. Todo mundo entendeu? O monstrinho chama ele pra ir no shopping, ver o Papai Noel, e ele fala que já viu. E foi por onde? Pelo Skype. Isso também é bem tecnológico e, dependendo de quem faz a leitura, se não souber o que é Skype, não vai achar nenhuma graça, não vai entender qual que é a piada que está sendo feita. Vamos pro próximo. No próximo, a gente tem aí a Turma da Mônica em inglês. E é interessante que no inglês, quem conhece os quadrinhos da Turma da Mônica, né, sabe que o nome desse personagem aí, que tem só os cabelos espetados, é Cebolinha. Cebolinha pra gente aqui em português, né? E no quadrinho em inglês, ele chama Jimmy. Então, é um fato também que a gente tem que prestar atenção aí para entender a história geral e, principalmente, quem está sendo apresentado para o quadrinho da Turma da Mônica, não estranhar quando for ler ele em português. Eu imagino que seja difícil vocês nunca terem visto alguma coisa da Turma da Mônica, mas para quem estiver sendo apresentado quem estiver sendo apresentado, no caso, né, que não existe apresentado pela primeira vez, mas quem estiver vendo pela primeira vez, o nome desse personagem aí no português é Cebolinha. Nossa, muita explicação, né? Mas é um fato também que é um fato interessante. Aí, ok, vamos lá, vamos fazer a leitura aí. Eles estão no pano de fundo deles, aparentemente é uma rua, e tem um muro, né? E o Cascão que tá aí andando, e é ele que vai falar no primeiro quadrinho. Aí vamos ver o que ele fala. Então vamos ver o que o Cascão e o Cebolinha estão conversando. Aí o Cascão, nesse caso aqui, ele tá conversando com o Jimmy. Aí, olha, o que o Cascão vai falar no primeiro quadrinho? Ele fala, Hey Jimmy, I heard you're gonna be an artist when you grow up. Can you draw real well? Aí no segundo quadrinho, ele, levou um susto, hein? As expressões dele. Of course. E outro fato interessante é que quem não viu ainda, não leu ainda quadrinhos da Turma da Mônica, o Cebolinha tem a língua presa e ele não consegue falar o R, ele troca o R pelo L. E esse fato é importante para nós que somos brasileiros entender o quadrinho em inglês. Mas vamos fazer essa nossa prática do speaking aí. Vamos lá de novo pro primeiro quadrinho, vamos ver o que o Cebolinha fala e vocês vão repetindo. Hey Jimmy, I heard you're gonna be an artist when ya grow up. I heard you're gonna be an artist when I grow up. Can ya draw real well? Can I draw real well? Aí o Cebolinha fala, of classes, of classes. Of classes. E não sei se quem entendeu, viu que também no inglês ele troca as letras. Mas vamos fazer a tradução aí do primeiro. Vamos começar pelo primeiro. O Cebolinha falando. Desculpa, o Cascão falando. Ei, Cebolinha, ouvi falar que você será um artista quando crescer. Você sabe mesmo desenhar tão bem assim? Aí no segundo quadrinho, o Cebolinha fala, claro, e seria aí of course, e não of course, igual ficou. Essa é a graça do quadrinho. Muito bonitinho esse da Turma da Mônica, mas temos mais alguns aqui pela frente. Vamos pro próximo? O próximo é o Garfield. Quem não conhece o Garfield? Eu adoro o Garfield, eu acho que ele é muito engraçado. Mas vamos ver o que essa tirinha aí traz. Vamos dar uma olhadinha, né, no contexto. O pano de fundo é uma parede amarela mesmo, mas está ali o dono do Garfield, que é o John, e o Garfield aparentemente conversando, né? Aí o John tá ali de frente pro computador, o Garfield tá sempre com essa cara de mal-humorado que ele sempre tem, tomando um café, um chá, a gente não sabe, mas ele tá tomando alguma coisa na xícara. Mas vamos ver o que o John aí fala pro Garfield. Primeiro quadrinho.
Know the best part about Christmas shopping online? Know the best part about Christmas shopping online? Aí no segundo quadrinho, clique, é aquele o barulhinho aí, ó, dele teclando. Aí ele fala, no lines and no waiting. No lines and no waiting. E no próximo quadrinho aparece uma barra e escrito em cima, Processing Order. Processing Order. Essa barrinha aí é a barra de processamento. A gente já também está cansado de ver quando a barra de algum download que a gente está fazendo, ou quando a internet está um pouquinho lenta, que aparece lá embaixo, né, quando a gente clica em algum site, aquele progresso, progress bar, bem pequenininho, que dá já aquele nervoso, né, já dá aquela ansiedade. Mas aí vamos agora repetir. Primeiro quadrinho, vamos voltar para ele. No, agora vocês repetem, hein? Know the best part. Know the best part about Christmas shopping online. Know the best part about Christmas shopping online. No próximo, no lines, no waiting. No lines and no waiting. No último, só, não é uma fala, mas é o que ele está vendo ali na tela. Processing order. Processing order. Vamos ver então, quem já conseguiu captar aí, ó, props, congratulations. Vamos ver o que se trata, vamos fazer a tradução aí pra gente entender. No primeiro quadrinho, o John fala, sabe a melhor parte de fazer as compras de Natal online? E eu, Garfield, nada. Aí, no segundo quadrinho, o John, não tem filas, não tem esperas. E no próximo, a barra de processando o pedido. E o Garfield, né, a pronúncia seria Garfield, já ali com aquela carinha. Mal sabia ele, né? Mal sabia ele. Bem divertida essa também. Agora vamos para a próxima. A próxima também é do Garfield. E também está nesse contexto aí de Natal. Aí o que vem trazendo aí? Vamos dar uma boa olhada aí no nosso pano de fundo, é só também uma parede, mas agora é o Garfield que está no computador, é ele que está ali digitando. E ali, o que tem escrito? O que tem ali escrito? Garfield's Christmas List. Garfield's Christmas List. Segundo quadrinho, nada, só silence. E no terceiro, How's your printer ink supply? How's your printer ink supply? Quem entendeu essa, gente? Essa também é bem divertida. O que o Garfield está olhando para a tela e ali esse sinalzinho aí dando a entender, olha, o que ele está lendo, o que ele está fazendo, né? Então é o Garfield's Christmas List. É a lista de presentes de Natal do Garfield. Aí no segundo, só os dois olhando para a tela. Aí no terceiro, aquele balãozinho de pensamento e o Garfield pensando, How's your printer ink supply? Repitam aí. How's your printer ink supply? Aí ele tá, o que ele tá pensando? Como que está o suprimento de tinta da impressora? Alguém captou? Essa aí precisa daquele conhecimento também anterior, de que se ele está fazendo uma lista de presentes de Natal e no último ele pensa como que está o suprimento de tinta da impressora, quer dizer que essa lista é grande ou pequena? O que vocês acham? Que essa lista é enorme, né? Que ele vai precisar de muita tinta para fazer a impressão. Também outro quadrinho aí tecnológico. Eu trouxe esses quadrinhos para introduzir, para dar aquela relaxada na nossa aula, induzir que vocês façam uso e se apropriem desses quadrinhos para a rotina de estudo de vocês, para introduzir o próximo tema, que o próximo tema da nossa aula é idioms, que são as expressões idiomáticas. Um desses quadrinhos até trouxe uma para a gente já começar a aquecer, the warm-up, né? Mas para vocês entenderem que existem coisas que só o vocabulário não vai ser o suficiente para transmitir a tradução. Então, nós vamos fazer esse esforço, nós devemos fazer sempre esse esforço de se inteirar
com o modo como eles se comportam culturalmente, o modo como que eles se expressam em determinadas situações, como que na língua inglesa as piadas são construídas, aonde que tem o sarcasmo, aonde que tem aquela quebra, e que para o nosso próximo assunto vai ser muito importante que vocês tenham isso desperto, que vocês tenham a curiosidade cultural despertado. Na nossa aula inteira foi necessário, né? Mas esse momento aqui eu preferi colocar, e acho que foi interessante colocar, justamente para a gente ter aquela quebra, dar uma relaxada, treinar um pouquinho a fala e entrar bem no próximo tema. Vamos lá, pro próximo?